Fala galera, mais um vídeo no canal Pablo Machado. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como que ficou a minha escalação para a rodada 8 do Brasileirão no Cartola. Ficou assim, no ataque temos o Carlos Vinícius do Grêmio, Canóbio do Fluminense e Viveiros do Atlético Paranaense. Carlos Vinícius capitão. Meio campo Matheus Pereira do Cruzeiro, Lúcio Acosta do Fluminense e Baralhas do Vitória. Laterais, Juninho Capixaba do Bragantino e Kaique Bruno do Cruzeiro. Zaga, Murilo do Palmeiras e Gemes do Fluminense. Goleiro, Léo Vieira da Chapecoense. Técnico, Wagner Mancini do Bragantino. E no banco tem o Cleiton, goleiro do Bragantino, Samuel Xavier, lateral do Fluminense, Kaká, zagueiro do Vitória, Savarino, meia do Fluminense, e Lucas Barbosa, atacante do Bragantino, como reserva de luxo. Cara, os favoritos para essa rodada, sem dúvida, eu considero o Fluminense o principal favorito, na minha opinião. O Fluminense joga dentro de casa contra o Atlético Mineiro. O Fluminense está numa fase boa, embora tenha perdido o clássico na rodada passada. Daí por isso eu botei o Gemes, o Lúcio Acosta e o Canóbio. Depois podemos considerar acho que o Bragantino. Eu botei o Juninho Capixaba, o Wagner Mancini e o Lucas Barbosa. Eu não acho que o Bragantino esteja numa fase espetacular e tal. Eles não viram uma sequência muito boa, mas eles vão jogar dentro de casa contra o Botafogo, que tá horrível. E eu acho que eles são favoritos. Por isso eu tô apostando bastante neles. Depois podemos considerar que tem bastante times mais equilibrados. Eu diria que o Cruzeiro. Botei o Kaique Bruno e o Matheus Pereira. Daí tu vai pensar, pô, mas o Cruzeiro tá mal, o Cruzeiro tá lá afundado na zona de rebaixamento. Verdade. Só que o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Santos, que também tá muito mal. E mesmo o Santos estando um pouquinho na frente do Cruzeiro, eu considero o Cruzeiro muito mais time que o Santos. E acho que pra mim é favorito nessa rodada por precisar do resultado. As duas equipes precisam e eu acho que o Fluminense tem mais qualidade e vai ganhar. Até por isso eu botei o Kaique Bruno e o Matheus Pereira. Depois, tá bem dividido. Eu botei um jogador de cada, aqui botei o Baralhas do Vitória. Vitória vai jogar dentro de casa contra o Mirassol, acho que é favorito. O Baralhas é um volante que costuma também finalizar, fazer alguns gols. Tá até com uma média boa, 6 pontos e pouco por partida. Botei o zagueiro do Palmeiras, eu sei que é um clássico, né? O Murilo, ainda mais fora de casa, o Palmeiras, mas que vale a pena ter um jogador do Palmeiras nessa rodada, mesmo sendo clássico. Goleiro, Léo Vieira, da Chapecoense. Eu sei que algumas pessoas vão estranhar isso, né? Porque a Chapecoense joga fora de casa contra o Inter. Mas é que nessa rodada eu optei por ele porque ele é um cara que fez muitas defesas. E eu acho que nessa partida contra o Inter, mesmo ele tomando gol, ele vai conseguir ficar no positivo e vai, de repente, fazer uma boa pontuação. Porque o Inter é uma equipe que finaliza muito e precisa finalizar tipo várias vezes para conseguir fazer um gol. E isso faz com que os goleiros consigam pontuações boas, né? Carlos Vinícius, botei ele de capitão. Ele é um cara que vai ter um confronto difícil contra o Vasco, mas acho que vale a pena ter ele, porque sempre que a bola vier para ele, ele tem bastante chance de fazer gol. É isso. Eu queria falar um pouco mais dos meus atacantes aqui, né? Que essa rodada eu fiz. Dos 4 atacantes que eu botei, né? Os 3 titulares mais o reserva de luxo. Eu fiz uma tática mais diferente, assim. Tipo, eu botei jogadores que têm tipos de pontuações diferentes. Por exemplo, o Carlos Vinícius, ele é um cara que ele mete mais gol do que todos esses outros que estão aqui, né? Só que a grande diferença dele para os outros é que ele precisa do gol para fazer uma boa pontuação, né? Ele faz bem mais gol que os outros, mas sem o gol normalmente ele não vai muito bem. E daí eu quis meio que mesclar. O Canóbio é o contrário. O Canóbio até meteu bastante gol, né, nas últimas partidas, ele vem fazendo gols, mas não é o normal dele. Normalmente ele é um cara que mais participativo, mas sem ser tanto artilheiro assim, né? E daí ele faz boas pontuações de vez em quando, até sem fazer gol. Quando ele faz gol, daí ele explode a pontuação. O Viveiros ele é um pouco de cada, tipo, ele era pra ser o cara mais do gol, e tipo, ele tá fazendo uma quantidade considerável de gols, só que ele também perde muitas oportunidades, né? Ele é um cara que, das partidas que eu vi do Atlético Paranaense, ele perde uns gols assim, até faz alguns, mas perde bastante. E com isso ele faz pontuações boas, até quando não faz gol, e quando faz, daí ele explode também.
O Lucas Barbosa é o mais diferente de todos, porque o Lucas Barbosa, ele não fez nenhum gol no campeonato até aqui. E daí tu pensa, pô, tu colocou um cara que não fez gol no campeonato. Mas, tipo, olha a média dele. Ele tem 3,75 de média sem gol, né? Ele é um cara que tá conseguindo fazer boas pontuações até sem gol. Claro, né, super pontuações, mas essa média é boa pra quem não fez nenhum gol. Eu vi que ele tem bastante desarmes. E quando ele fizer um gol, daí ele vai explodir. Ele vai passar dos 10 pontos, provavelmente. Então eu acho bom ter uma mescla assim, vamos ver. E, né, eu diria que na partida de hoje é uma partida boa até pra ele marcar, porque provavelmente o Bragantino vai ir melhor do que o Botafogo e eu acho que ele pode fazer algum gol. Então é isso, galera. Vamos ver como eu me saio na rodada. Falou. Até a próxima.